É para falar do livro e acabar, né? Não, se você tiver alguma coisa para arrematar aí que você queira falar, tá gravando já. Bom, uma outra coisa curiosa é assim, todo mundo virou especialista em educação, né? E todo mundo, eles pegam o PISA, e ninguém nunca leu um artigo, uma revista, nada, né? E uma coisa curiosa que eu acho que vale a pena colocar aqui para quem estiver ouvindo a gente, né? O próprio relatório do PISA, ele reconhece os avanços quando você compara Brasil com o Brasil, né? O Brasil com o próprio Brasil. E mais, algumas coisas que as pessoas não sabem, mas o PISA ele avalia jovens a partir de 15 anos, ou seja, já estão no ensino médio. É claro que o processo histórico, porque o governo federal, as políticas dele atingem mais diretamente o ensino infantil e o ensino o Fundamental 1 e 2, né, que a gente chama. Mas é claro que esse aluno chegou no ensino médio com essa bagagem e tal. E ele também tem lá as escolas particulares que faz, né? Na revista Nova Escola que você colocou, tem uma matéria muito bacana, e ele fala que o desempenho das escolas particulares também é muito abaixo quando comparado, inclusive, com as públicas dos países desenvolvidos, né, da OSDE. Então, acho importante colocar essas colocações, em razão disso, porque todo mundo vê lá na notícia do PISA e se torna especialista em educação e usa isso para atacar a gente, atacar o professor, né? Porque, na verdade, não é a educação, eles atacam a gente, dizendo que a gente é responsável por algum fracasso na educação, e não a direita que fez esse estado mínimo aí, como foi no caso dos meus avós, né? Orlando, sobre isso eu vou compartilhar a tela aqui sobre os dados do PISA dos Institutos Técnicos Federais no Brasil, que eu acho importante exatamente sobre o que você falou. A gente fala sobre a educação ruim, educação ruim, educação ruim, mas aqui, ó, os 517 pontos que os alunos das federais conseguiram no PISA são comparáveis aos dos alunos da Coreia do Sul. Em leitura, os 528 pontos os colocam no mesmo patamar de Canadá e Hong Kong, e os 488 pontos de matemática na mesma linha que os estudantes de Luxemburgo. Por que eu estou falando isso? Porque se tem essa qualidade toda nos institutos técnicos federais, por que será que isso não se, digamos assim, não se move para os restantes das escolas, né? A gente pega os números, como vocês falaram aí, do PISA, mas tem um caminho de sucesso no Brasil. E aí, uma reflexão que eu deixo para o pessoal pensar em casa se consegue no Instituto Técnico Federal, que é público, por que a gente não consegue transportar isso para as demais escolas, tanto públicas como particulares, né? Tem um contraponto aí, né, Lucas? Que é quem é esse aluno que ingressa nessa instituição? É um aluno diferenciado. Exatamente. Tem aquele funil, né? Funil. Então, eles pegaram os melhores, são os melhores alunos que vão ser selecionados para essa instituição. Então, quando você compara que os nossos melhores estão na média desses países, né, era para eles estar. Os nossos melhores, é um sinal, talvez, até para se repensar o sistema, né? Porque os nossos melhores, que recebem mais verba, que foram selecionados no ingresso, cujas escolas são as que têm os maiores orçamentos, os professores com titulação, que é estimulada a titulação para os professores dos Institutos Federais de Tecnologia, são braços de ensino superior que oferecem também o ensino médio, né? Então, são praticamente escolas de aplicação de uma, entre aspas, uma universidade. Porque o Instituto de Tecnologia Federal, hoje, ele é uma universidade, né? Ele é similar à universidade, ele desenvolve pesquisa, enfim. Então, são lugares diferenciados de educação. E aí você pega a Coreia, a média da Coreia é similar à elite da educação brasileira. Então, a nossa elite tinha que estar mais acima do que essa média da Coreia. Então, toda vez que a gente faz um processo seletivo, que a gente põe dinheiro na educação, a gente melhora o desempenho, né? A ETEC,
no Guarujá. Ela vai ter um desempenho melhor do que qualquer outra escola de ensino médio. Por quê? Porque ela, no ingresso, seleciona os melhores alunos para ingressarem lá. Enquanto as outras escolas, elas estão trabalhando com toda a massa de alunos, inclusive os que têm dificuldade de aprendizagem, por aí vai. Então, tem que tomar esse cuidado na análise, porque a estatística ela responde a tudo que a gente pergunta para ela. Né? Que às vezes, na hora da gente apresentar o resultado, a gente também tem que fazer essa mediação na reflexão sobre o resultado, porque é importante essa reflexão. Não digo que isso é uma coisa ruim, mas essa mediação acho que é necessária. Não, eu quis colocar a Coreia ali, Canadá e Hong Kong, porque a gente tem o costume no Brasil de sempre tentar equiparar com esses países lá, mas lá tudo é melhor. Mas PISA lá são os melhores. Né? Uhum. Não, é que no PISA, o exame PISA, eu tive a oportunidade de participar de um dos primeiros. Eu fui, a escola foi selecionada, a escola em que eu trabalhava foi selecionada, e eu pude ser aplicador do exame PISA numa das primeiras vezes que o Brasil participou. Aliás, foi a primeira vez que o Brasil participou do PISA, porque é por adesão, né? Então, é obrigatório para os países da OCDE, o Brasil tenta entrar na OCDE, então algumas coisas dos países da OCDE, o Brasil faz parte. O exame PISA é um exame que é aplicado no mundo inteiro, é a mesma prova, vamos dizer assim, o mesmo grau de dificuldade de prova, e é uma prova que é feita só da língua materna, da língua do país, e de cálculo matemático, e agora inseriram também ciências. Então, intercala, né? Num ano entra ciências, no outro entra matemática, e o exame de interpretação de texto na língua do país, com questões que estão relacionadas ao que um adolescente de 15 anos de idade, que a prova é aplicada para adolescentes de 15 anos de idade, independentemente da escolaridade. Então, na hora que eles fazem a seleção, também isso é difícil de você conseguir responder, porque é uma questão estatística, mas eles pegam alunos de 15 anos. Então, na Coreia, a defasagem de idade séria ela é muito menor do que no Brasil. Então, a nossa amostra dos alunos de 15 anos, vão pegar muito aluno de 15 anos que não está nem no ensino médio ainda, e que está fazendo essa prova, que tem defasagem de idade série, que vai aparecer no resultado da prova. Então, estar num nível ruim no PISA não é ruim, porque não é para ser usado como um ranking de comparação de um país com o outro. É para você se comparar consigo mesmo. Nesse ano nós estamos com tal desempenho no PISA, e o ano que vem? É a mesma coisa que fazem com o IDEB, de comparar uma escola com a outra. Tal. Não é para isso que serve o IDEB. O IDEB não é um ranking. O PISA também não deveria ser um ranking, mas é que no final tudo vira ranking, porque tem que ter o marketing, tem que ter a ideia de que nós somos os últimos, aí alguns batem, né? Porque nós somos os últimos, está tudo muito ruim, ou nós somos os primeiros, olha, disfarça, né? Aquela história de que o time que ganhou se esquece os erros que ele cometeu, e o time que perdeu se esquece todos os méritos que ele teve. Né? É mais ou menos isso. Eu acho que a gente tem que olhar a estatística como ela é. A estatística é um retrato, e esse retrato ele tem que apontar para nós o lado bom e o lado ruim do resultado que foi apresentado. A Coreia do Sul, Hong Kong, Canadá, são países que no PISA têm um desempenho de excelência, são os melhores países no ranking do PISA. Né? Hong Kong na China, não a China, Hong Kong na China. Né? Porque se você pegar o PISA da China como um todo, vai estar no nível do Brasil, ou talvez até pior. Então, assim, agora, nós estamos melhorando? Quanto nós estamos avançando? É isso que importa. Se a gente está melhorando, se está avançando, o que falta para melhorar, onde está faltando investimento. Tenho certeza que se fizesse essa análise tecnicamente, nós daríamos respostas do seguinte tipo: estamos gastando muito e estamos gastando mal. E tem as diferenças... Esse é o relatório do desenvolvimento humano de 97 do Banco Mundial. Relatório de desenvolvimento humano de 97 do Banco Mundial. Os países subdesenvolvidos gastam muito e gastam mal. E tem as diferenças regionais também, né? Cada estado aqui, cada região é um abismo enorme. Cada escola, cada periferia, né? Orlando? Eu atribuo esse atraso, se a gente fazer uma análise na década de 60, quando aconteceu o golpe de 64, eu falei do Paulo Freire, volto nele, em 64, o Paulo Freire, no governo do João Goulart, ele era responsável pelo processo de alfabetização no país. Junto com o Freire, tinha um movimento dos chamados escolanovistas, né, que já era influenciado pela geração de 30. Não sei se vocês sabem, mas no governo do Getúlio, a reforma, acho que mais considerável nesse período, a chamada lá Reforma Capanema,
o ministro de Educação que mais tempo ficou na pasta, que é o Gustavo Capanema, ele tinha como auxiliar, não sei se vocês sabiam disso, o Carlos Drummond de Andrade. Vocês sabiam? O Drummond foi auxiliar dele. Aí o Estado Novo, do Getúlio, deu uma dissolvida, uma parada e tal. Mas o que eu quero dizer, na década de 60, esse movimento da Escola Nova, eu converso muito com o Walter, ele sabe disso, ele não é um movimento do Brasil, ele era tipo uma nova ordem mundial para a educação no mundo. Então você tinha na década de 60, os países que vocês citaram, eles tendo como um currículo a meta de você fazer uma escola democrática, inclusiva para todo mundo, combater as questões sociais, né? Se você pegar a Finlândia, que é uma referência, né? E esses países não sofreram golpe, ou seja, eles não atrasaram o processo deles. Então você pega os europeus e eles seguiram em frente. O Brasil não. O golpe de 64, como a gente falou no início da live, o primeiro alvo foi a educação. Eles tiraram o projeto do Paulo Freire para a educação de jovens e adultos, implantaram o Mobral, que é o mesmo sistema que vocês sabem de memorização, criticado, a reflexão crítica, a escola democrática acabou, só volta a ser discutido isso na redemocratização em 88, e que a gente hoje, desde a Constituição de 88, que a gente está falando aqui, a gente tem a geração de professores que não foi formado, que era uma exigência dos escola-novistas, do movimento da Escola Nova, é que os professores tivessem formação universitária. Né? Porque até os meus pais, quando conseguiram ir para a escola, mesmo até a 4ª série, quem dava aula para eles era o aluno que sabia ler, escrever e fazer os cálculos matemáticos, não tinha um professor formado. Né? E aí eles cobravam isso na década de 60. E a Europa fez isso. Você pega, vou voltar na Finlândia, que para mim eu prefiro eles, porque a Coreia ainda tem um problema de uma pressão sobre o aluno, do resultado. A Finlândia, acho que eles são mais democráticos. Assim. O que você tem lá na Finlândia? Eles não ficam como máquinas preparados para avaliações externas. Eles fazem um currículo para essa reflexão crítica, e quando vem a avaliação, eles fazem sem peso nenhum. Né? E aí você passou todo esse tempo, então a ditadura militar atrasou muito o desenvolvimento da educação no país. Hoje, você pega no século XXI, as pessoas estão discutindo no bolsonarismo, você pega Guarujá, fez isso, escreveu para que haja uma escola militar. E você pergunta, qual desses países que na época do Paulo Freire, na década de 60, seguiram o mesmo pensamento do Freire e que hoje são uma potência em resultados de avaliações externas, oferece para o seu povo uma escola militarizada? Nenhum. Isso, para eles, é uma coisa que é absurdo discutir. E você consegue trazer isso hoje. Cara. Professor Walter, quer falar? Não, eu acho que isso é mais um sintoma, né? É um sintoma do que a causa da doença, né? A causa da doença, ela é muito clara. A causa da doença é manter as coisas como estão. Né? O nosso maior problema é esse: desigualdade, concentração de riqueza e um status quo, tem que ser mantido. Os sintomas são esses, né? Esses sinais, essa é uma febre, essa história do militarismo é uma das febres. Isso tem um momento, é um momento que a gente está vivendo, né? Lamentavelmente, um momento político, um momento dolorido, né, da democracia brasileira, provocado, inclusive, pelo processo democrático que a gente construiu, uma democracia frágil ainda, nova, que engatinha, e a gente hoje está vivendo isso. Aí eu faço até uma provocação para o Orlando, ele sabe que eu gosto de provocá-lo bastante, quando ele vai lá na Reforma Capanema, né, quando ele pensa no Brasil nacionalizando as políticas, né, eu diria para ele o seguinte: você imagina hoje, o SUS é descentralizado, né, e se tem alguma coisa dando certo hoje é porque o SUS é descentralizado, porque se estivesse sob o controle total da União, estaria sob o controle total do governo Bolsonaro. Você imagina se a educação fosse também federalizada e se o programa de alfabetização brasileiro também fosse federalizado. Então, essa descentralização, ela também tem o seu lado positivo, né? Eu diria que a reforma dos anos 90, né, tem um livro da professora Maria Abadia, acho que ela é da Federal de Minas Gerais, se eu não me engano, ela fez um estudo, ela foi analisar documentos no Banco Mundial. Então, ela pegou os documentos do Banco Mundial
que foram usados, os documentos que foram resultantes de todos os processos de interferência e intervenção, ela fala de intervenção ou interferência do Banco Mundial nas políticas educacionais dos países subdesenvolvidos, e dentre os quais o Brasil. Então, ela quis dizer o seguinte, que as reformas dos anos 90, e principalmente, quando eu falo as reformas, que teve uma reforma do Estado, teve uma reforma política, teve uma reforma da Previdência, depois teve uma reforma também da educação, e a LDB, aprovada em 96, veio à luz desse processo de lutas. Eu estava lá no processo de discussão e debate da LDB, que era um processo do deputado Darcy Ribeiro, que é um educador e um progressista, né? Foi um educador e um progressista, e a gente estava na luta para defender o dinheiro da educação e para defender uma educação democrática. E a reforma, a LDB, ela trouxe várias mudanças para o processo educacional e impôs a visão neoliberal na educação brasileira. O conceito de empregabilidade na educação profissional, por exemplo. Então, tudo isso que aconteceu lá nos anos 90 foi uma ideia também de reforma que eu acho que essa, sim, é a grande responsável nesse momento pelo que a gente está vivendo. Né? A legislação, a LDB, tem um lado muito bom, muito positivo, mas também tem um lado muito ruim, um lado nefasto, que a gente deveria observar e saber combater. Passa, por exemplo, pela formação de professores. Nós tivemos a ideia de criar um curso para formar professores chamado Normal Superior. Eu cheguei a trabalhar numa instituição de ensino e trabalhei na confecção de um projeto pedagógico de um curso normal superior, que era um magistério em nível superior, onde o indivíduo ia para aprender a ser professor. E houve um lobby muito grande das pedagogias para impedir que o normal superior saísse do papel. Nós chegamos a montar, na faculdade que eu trabalhava, nós chegamos a montar um curso no normal superior, e eu lembro de ter uma discussão com a supervisora de ensino, porque nós mantínhamos o curso de magistério na escola, e ela dizia que não podia mais ter magistério. Aí a gente falava para ela, mas o magistério é um curso muito bom, porque forma uma professora de altíssimo nível, de alta qualidade, para ir dar aula nas escolas, embora ela seja de ensino médio, mas ela pode depois ir fazer um curso de nível superior, uma licenciatura, uma graduação, só que ela já sai do ensino médio com uma visão de formação de professora, aprendendo na prática o que é dar aula. Não, mas agora a obrigatoriedade da lei é que a educação superior tem que ser, é uma exigência para a formação de professores. Eu tive que discutir ainda a questão legal, porque a lei não proibia a existência do magistério, mas veio uma imposição de cima, né, da Secretaria da Educação, e dizendo para a escola o seguinte: não vamos autorizar seu curso de magistério, ele vai ter que parar de funcionar, porque agora nós queremos só cursos de nível superior. E o que nós vivemos hoje? Uma formação de professores numa faculdade de pedagogia que o cara paga um curso, faz 3 anos e leva 5 diplomas. Nem sai formado professor, nem sai formado diretor, nem sai formado orientador, nem supervisor, nem inspetor. Em 3 anos ele recebe 5 diplomas e ainda pode ser professor de ensino superior. Então, a gente tem que amadurecer, tem que perder o medo de ser avaliado. O Orlando falou aí de avaliação institucional. Nós temos medo de ser avaliados. A cultura da avaliação é punitiva. Ou ela é para ranking ou é para punição. Se você for mal numa avaliação, você perde seu emprego. Se você for mal numa avaliação, sua escola fica mal classificada. Não é para isso que serve a avaliação. A avaliação serve para corrigir rota, para corrigir rumo. Então, tem muita coisa que tem que ser consertada, né? E assim, eu chamo muito a atenção, desculpa, às vezes fugi um pouco do tema, né? Mas é que essas questões elas estão muito amarradas, né? E a gente entrou num tema muito sensível para mim aí. E a própria avaliação eu não quero me estender muito também, a gente vai terminar, mas também ao longo da história que a gente falou da educação, a avaliação sempre puniu muito os alunos, né? Porque quando a gente classifica um aluno e ele tem um limite, ele tem uma limitação. No outro vídeo eu falei disso. Em matemática eu sempre fui uma negação. Matemática para mim é muito difícil. E se eu não fosse aprovado com toda a minha dificuldade, eu tinha ficado para trás. Hoje eu não era professor. Talvez tivesse abandonado a escola quando muitos abandonaram, justamente porque eram classificados como incapazes. E a avaliação tem muito disso também, da punição, né? E aí, Lucas, eu fui um aluno de ensino fundamental, na época era o ginásio, né? Que eu, quinta série, sexta, sétima e oitava séries, eu fiquei de recuperação final em matemática. E se você perguntar para mim como é que eu fui promovido na quinta série, na sexta, na sétima e na oitava,
Eu não sei te responder. Eu passei, mas não sei por quê, não sei como, porque realmente eu não sabia. Talvez porque eu era um aluno dócil, educado, ia bem nas outras matérias, mandava muito bem nas outras disciplinas, nos outros componentes curriculares, eu não tinha problema nenhum. Em matemática, eu não aprendi absolutamente nada. Eu não sabia fazer regra de 3 simples. Eu fui aprender no ensino médio, no curso técnico que eu fiz, que era o antigo colegial técnico, né? E na faculdade. Em 2 anos de engenharia, eu aprendi muita matemática. E aí vai um pouco da maturidade. Às vezes não é o momento do aluno aprender aquilo. Ele não está pronto para aquilo. E a gente pune, a gente massacra, né? A gente é intolerante com quem não está pronto para aprender. Eu acho que tem que fazer uma meia-culpa em relação a isso, né? Porque como professores nós temos muito que aprender também. Exatamente. Orlando, quer arrematar aí? É isso, né? A gente precisa, acho que, compreender dentro desse espaço o que é uma escola democrática. A gente precisa fazer a nossa parte no sentido, já que a formação não vem, né? Acaba sendo uma militância, a gente dentro da escola, tentar orientar os colegas, fazer da escola esse espaço democrático acontecer, como o Walter falou, que o Grêmio possa funcionar, o aluno ser representado, a comunidade ser representada, a questão do currículo, né? Que a gente não seja uma... a gente costuma muito falar isso lá na Escola do Periquê, né? Tentar juntar os colegas que entendem essa complexidade e tentar fazer em grupo, que é como a gente está fazendo aqui, criando esse diálogo interdisciplinar, e aí criar um projeto de ensino que leve uma reflexão crítica, que a gente consiga, vou dizer assim, eu não sei se a palavra certa é competir, né? Eu costumo conversar isso com o Walter, que em volta nos bairros das comunidades pobres, eles estão cheios de igrejas neopentecostais e que eles fazem um processo de formação para esses alunos e que acaba indo por um enfrentamento dentro da escola. E eu costumo dizer assim, a escola, assim, hoje, no processo democrático, ela chegou nas comunidades pobres, então a gente tem em toda a comunidade uma escola, e se a gente parar para pensar, esse aluno, ele fica na escola conosco em uma carga horária muito maior até que, vamos dizer, da igreja neopentecostal, não estou dizendo que a igreja é ruim, mas ela precisa ser confrontada nos seus dogmas, a gente não pode ter medo disso, né? E a escola é o espaço desse saber científico e o espaço que o aluno tem pobre para ter esse contato com a ciência, né? Então, acho que a gente precisa fazer essa voz, ser essa voz nesse espaço, para que as gerações continuem nesse processo de evolução e venham melhor que a nossa está sendo agora. Vamos chamar o Walter para outras conversas, porque tem assunto para muita coisa, né? Para terminar, Walter, então, qual o seu livro aí que você indica para o pessoal aí que quiser mais informação, leitura, e se distrair, enfim? Vou fazer a indicação de um livro que eu tinha lido muitos anos atrás, alguns pedaços dele, e depois na convivência com o Orlando e nossos debates, nossos almoços e nossas conversas, cada dia uma história nova da Carolina Maria de Jesus, vou indicar o Quarto Despejo, né? Agora, não é um só, né? Nunca pode ser um só. Como a gente está fazendo uma conversa que ela tem três visões diferentes, então tem que ser 3 livros, né? Aí eu também indico o livro do Mariana Enguita, Educar em Tempos Incertos. Esse livro aqui, olha, os tempos que nós estamos vivendo, hein? Educar em Tempos Incertos. E esse livro ele não é de agora, mas ele já previa muitas coisas que a gente está vivendo hoje. Vale a pena uma leitura que é técnica, mas vale para todo mundo, mesmo quem não é educador, vai conseguir se encontrar aqui, porque ele fala de vários temas, encontros e desencontros entre família e escola, justiça social na educação, a questão da desigualdade no processo educativo, então as pessoas vão gostar muito. E uma leitura mais de reflexão é a leitura de um livro do Mésaros, que é uma conferência do Mésaros, século XXI. Socialismo ou Barbárie. É uma conferência dele, né?
socialismo ou barbárie. É o que eu acredito. Orlando, se a Maria Carolina de Jesus fosse viva, eu acho que até os próximos vídeos ela pediria música no Fantástico, né, Orlando? Porque o primeiro vídeo, Walter, eu indiquei justamente esse livro aí, que é sensacional. Muito bom, né? Uma grande alegria. Eu até compartilhei com o Walter, uma aluna lá do Perequê. Eu tenho um trabalho com literatura, Lucas, e eu faço tipo uma oficina, que é um teatro, e vou dando algumas obras em alguns personagens, e eu faço como se fosse uma entrevista, né? Então ele estuda a biografia desse personagem, estuda a vestimenta, e aí eu entrevisto e tal, e a gente escolhe uma para apresentar no fim do ano. E a aluna que antes da pandemia que fez a Carolina de Jesus, fez com uma excelência, pesquisou, estudou, ela me mandou a notícia que ela passou na ETEC, que ela estava estudando na ETEC. Então, para a gente que trabalha com a comunidade ali tão carente, a gente fica muito feliz quando eles têm esses resultados, né, Walter? Uhum. O livro que eu vou indicar para vocês, eu vou puxar sardinha para o meu lado e vou pedir desculpa para vocês, porque a mãe dos saberes é a literatura. Então, sem a literatura, vocês não iam ter história, não iam ter geografia. E aí como eu tenho muito livro no e-book, eu vou falar de dois rapidinho que está ligado um ao outro. A gente fala que a Bíblia da literatura, que é o Dom Casmurro do Machado de Assis. E eu costumo ensinar assim para os meus alunos, e tem uma provocação muito bacana lá, porque essas questões que a gente discutiu, ele aparece nas entrelinhas, e a gente precisa levar isso para a formação crítica do aluno, que é, por exemplo, o Bentinho, ele é prometido pela mãe que ele, como a mãe perdeu um filho quando grávida, que se ela tivesse um filho homem, ele ia ser padre. Ele não consegue desfazer a promessa e ele vai para o seminário apaixonado pela Capitu, mas prometendo para ela que ele não ia se ordenar, ele ia fazer o diabos lá, mas ele ia voltar para casar com ela. Né? E aí você tem a questão do homem ciumento, que tudo é contado a partir do olhar dele, mas o fato é que se faz pensar quantos padres não foram formados assim. Né? E aí, esse eu tenho aqui em mãos, que é do Grande Machado ainda, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esses dias eu tive que reler de novo, né? E esse aqui é uma versão legal, porque ele é pintado pelo Portinari, né? Tem as figuras pintadas pelo Portinari. E a coisa legal, porque aqui eu tive que reler, cara, porque eu lembrei, eu relei até para ver se eu estava certo na lembrança, porque o personagem Brás Cubas, que é um personagem fictício criado pelo Machado, ele cria um remédio, um fármaco que não tem efeitos científicos nenhum, ele criou só para ficar famoso. E aí ele é acometido pela doença, e aí ele fala que ele vou ter que tomar o fármaco agora, né? E ele toma e morre, né? Então a história do Brás Cubas, vocês sabem que é o personagem que morre, né? Isso aí ele começa a rever a vida dele depois de morto e tal. E esse remédio é muito atual com a realidade de agora, né? Esse remédio inventado por ele, só para ele ficar famoso, ele divulgou como se fosse uma cura para algo que não é, e ele sabendo que não servia, e ele tomou e no fim morreu, e lembra muito a ivermectina e a cloroquina de agora. Então fica aí, Memórias Póstumas aí para vocês, e Dom Casmurro, esse não dá para não ler. O meu livro é... Deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui. Sensacional, hein? Por uma outra globalização, do Milton Santos. Você me permite compartilhar um negócio aqui rapidinho? Sim. Então, vou compartilhar. Só um minutinho só para eu abrir, poder compartilhar. Vou compartilhar aqui rapidinho, porque é sensacional. Isso aqui você vai ver que vai se sentir feliz de saber. Ah, não pode. Deixa eu ver se eu consigo... Tá bloqueado para você? Está bloqueado. Deixa eu Mas ver isso é nas aqui. configurações lá. Eu acho que é mais difícil, não? Deixa eu ver aqui. Vê se consegue aí agora. Agora consigo. Que é isso aqui, ó.
Isso aqui é um trabalho de uma aluninha de ensino médio, ó. Mapa conceitual, né? Pedi para eles, dei um documentário sobre a vida do Milton Santos. A gente está estudando Milton Santos, né, no primeiro ano, com regionalização do Brasil. E olha lá que legal, ó. Muito bom. Aqui as ideias dele, né? Ó isso aqui, ó. Reflexões dos alunos em relação ao documentário que eles assistiram e a homenagem ao Milton Santos, né? Nasceu em 3 de maio de 26, faleceu em 24 de junho de 2001, um dos maiores pensadores desse país, né? E essa consciência é o que falta, né, para a nossa sociedade, eu acho, né? Em vários sentidos, de compreender que se não mudar, não vai ter amanhã, não tem jeito, enfim. Isso aí. E entre os muros da escola, depois a gente coloca o link, tem no YouTube, Walter. Tem no YouTube, né? Eu conheço, filmaço, muito bom. filmaço. Eu vou procurar e eu coloco aqui no vídeo, na descrição. Walter, muito obrigado. Mais uma vez aí, agradecendo, foi muito bom, mas esse bate-papo que dava para durar a noite toda, mas temos que Isso aí encerrar é em bom. algum momento. Coca-Cola para o Orlando. Eu já vou mais num vinho. O Lucas eu não sei. Você imagina isso ia pegar fogo, hein? Comigo é só um suquinho também. Né? Só um suquinho. Tranquilo. No máximo uma caipirinha. Aí, já está mudando. Obrigadão, Walter. E assim, acho que assunto não falta para a gente ter outros encontros como esse, né? Lucas, quando você convidar, eu vou estar à disposição, sempre. Muito obrigado. Obrigado, Orlando, mais uma vez. E até os outros encontros aí. Valeu, pessoal. E o pessoal que está assistindo aí, ficou até o final, pelo menos nessa terceira parte. Curtam lá o vídeo, se puder compartilhar se gostou, indica para alguém. Enfim, e se não gostou, critica aí também nos comentários, que não tem problema nenhum. A gente está aqui para aprender e o Walter ensinou muita coisa para a gente, assim como o Orlando. Espero que nossas informações tenham gerado pelo menos uma provocação, uma reflexão aí. E a gente não está aqui para colocar a verdade absoluta para ninguém, né? A ideia é fazer justamente o questionamento. Como eu falo das ciências humanas, eu acho que o principal objetivo das ciências humanas é questionar, fazer a reflexão de tudo que está acontecendo. Então é isso. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.